E aí, meninas terceiro, tudo certo? Então vamos lá, vamos para mais uma aula aqui, só que agora é aula de matemática 1, aula sobre ciclo trigonométrico, tá? Semana passada eu passei para vocês umas videoaulas sobre comprimento de circunferência, sobre conversão de graus para radiano, algo que a gente já tinha visto na sala de aula. Eu mandei um vídeo explicando alguns exercícios, alguns macetes para vocês, e hoje nós vamos entrar na parte do ciclo trigonométrico. Primeiro, pessoal, é de extrema importância que vocês saibam o ciclo trigonométrico, porque toda trigonometria ela é baseada no ciclo trigonométrico. Os valores do seno, os valores do cosseno, os valores da tangente e assim por diante. Então, se você não conhece o ciclo trigonométrico, você vai ter muita dificuldade na hora de analisar o seno, o cosseno e a tangente de alguns números em específico. Tá? Então, vamos começar aqui para que não tenham dúvidas sobre isso daqui. Uma parte bem simples aqui. Por enquanto, a análise que nós vamos fazer sobre o ciclo trigonométrico é um ciclo completo, ou seja, ele sai do zero até o 2π, ou seja, o 360 graus. Lembra que eu falei para vocês que o π ele é utilizado de duas formas, uma quando eu estou analisando o comprimento e a outra quando eu estou analisando o valor do grau. Quando eu estou analisando o comprimento, nosso π ele representa 3,14. Quando eu estou analisando um grau, ele representa 180 graus, tá bem? Esse aqui vai ser o intervalo que a gente vai analisar todo o ciclo trigonométrico nosso, de 0 até 360 graus, tá bem? Como que funciona o ciclo trigonométrico? Ele é constituído de 4 quadrantes, quadrante 1, 2, 3 e 4. Então, primeiro, segundo, terceiro quadrante. O que eu tenho que analisar aqui? O ciclo trigonométrico ele é feito por uma circunferência de raio igual a 2, ou seja, o maior valor de um ciclo trigonométrico no eixo x é 1, o menor menos 1. O maior valor no eixo y é 1 e o menor valor seria o menos 1. Por que isso? Isso aqui vai representar o intervalo do seno e o intervalo do cosseno. Quem lembra do ano passado vai lembrar que eu expliquei para vocês que o intervalo de um seno ele varia do menos 1 até 1. E o intervalo do cosseno ele varia do menos 1 até 1 também. Tá? Você nunca vai ver um seno e um cosseno maior do que 1. Tá bem? Continuando. Primeiro, só uma básica aqui. Vocês têm que entender a diferença de um valor de arco e um comprimento de arco, tá bem? Lembrando que o comprimento de uma circunferência, ele é dado por 2πr. Como a nossa circunferência vai ter um raio igual a 1, então o comprimento dessa circunferência nossa do ciclo trigonométrico, o comprimento completo dele é 2π, ou seja, 360, tá bem? Então, é isso daqui. Tá. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter vários valores associados a um ciclo trigonométrico. Quando eu analiso o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, que é o sentido correto, todos os arcos que a gente montar, ele vai ser positivo. Quando eu analiso ele no sentido horário, que ele vai fazer esse movimento aqui, todos os arcos que a gente vai analisar, ele vai ser negativo. Ok? Então, por exemplo, se eu percorro um arco de 60 graus para cá, ele seria um arco de menos 60 graus. Se eu percorro 60 graus para cá, 60 graus positivo. Tá bem? Aqui um exemplo dele positivo. Ó, ele percorreu para cá, aqui eu tenho um arco 1, um arco 2, 3, 4, 5 e 6. Todos esses arcos, eles vão ser arcos positivos. Tá bem? Aqui, por exemplo, esse arco aqui é o arco 2π. Esse arco 2π, ele é um arco de 90 graus, é um arco positivo, tá? Quando eu faço o contrário, eu vou ter os arcos vão ser todos negativos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arco menos 1, menos π sobre 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 3π sobre 2. Então, qualquer arco que eu analisar no sentido horário, ele é um arco negativo, tá bem? Agora, olha só. Como que eu faço para descobrir o valor de um arco que está em radianos? Por exemplo, eu tenho um arco de 4π sobre 3. Só que eu não sei que grau que é esse, porque a gente tem costume de trabalhar com alguns números inteiros e com alguns números que a gente trabalha desde o fundamental 2. Então, o que eu vou fazer? 4π sobre 3, eu vou tentar descobrir qual que é o grau que ele representa. Aí, o que eu vou lembrar? Que o π, como eu estou querendo saber o grau que ele representa, o nosso π ele vale 180 graus. Então, vai ficar 4/3 vezes 180 graus. Na hora que eu resolvo, eu descubro que esse arco que está ali, o 4π sobre 3, ele representa 240 graus. Tá bem? Outro. E quando for negativo, vai mudar alguma coisa? Não. Eu tenho um arco de menos π sobre 4. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar menos 1/4, porque é π sobre 4, menos 1/4 vezes o π vale 180 graus. Então vai ficar
menos 1/4 vezes 180 graus, dá menos 45 graus. Então, esse arco que está aqui, ele representa menos 45 graus. O menos, ele representa que está indo no sentido horário do ciclo trigonométrico. É como se ele começasse a analisar no quarto quadrante, terceiro, segundo e primeiro. Ele está fazendo o sentido oposto. Tá bem? Tá. Aqui alguns exemplos para a gente determinar um ciclo trigonométrico de forma mais correta. Por exemplo, aqui eu tenho um pentágono regular. Tudo bem? Como que eu faço para determinar os vértices de cada ponto que tem aqui do meu pentágono? Que é tanto que está escrito aqui, ó. Um pentágono regular, ele está escrito no ciclo trigonométrico conforme a figura. Regular é que tem todos os lados iguais. Determine os números reais que tem como imagem cada vértice do pentágono. Então, eu quero saber qual é a imagem de cada ponto do vértice do pentágono. Eu quero saber qual que é o ponto P, qual que é o ponto B, Q, R, S e assim por diante. Tá bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ele falou o seguinte, que a distância, que o arco PB, que é esse arco aqui, o arco BQ, que é esse arco aqui, o QR e o RS e o SP, todos eles têm uma medida de 2π sobre 5. Essa é a medida desse arco. Esse arcozinho aqui, ó, ele tem essa medida de 2π sobre 5. Caso você queira trabalhar com arco em graus, você faz a mesma conversão. Você divide, multiplica por 2 e divide por 5, 180. Tá bem? Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para determinar o valor do meu ponto P? Vamos lá. Como é que eu faço para determinar as coordenadas? Primeiro, a coordenada B, ela é fácil de saber. Por quê? Ela está no eixo Y, está aqui em cima, então a coordenada B a gente já sabe que é π sobre 2, ou seja, 90 graus. Tá? A gente está analisando como radianos, então eu vou escrever como radianos. Então, aqui o B já é π sobre 2, a gente já sabe. Como que eu vou achar, por exemplo, a coordenada B? A coordenada B, que é esse ponto aqui, eu preciso saber que tamanho que é esse arcozinho que está aqui, porque esse arco ali é onde o ponto P parou, foi representado. Então, como é que eu vou fazer para descobrir isso? Do ponto A até o ponto B, a gente sabe que tem 90 graus. Por quê? É a parte do primeiro quadrante. O primeiro quadrante inteiro tem 90 graus. Então, isso aqui representa 90 graus. Então, de A até B eu sei que é 90 graus. De P até B, eu já sei que vale 2π sobre 5. Então, como que eu faço então para achar esse pequeno pedaço que está aqui? Basta eu preciso pegar o total, que é 90 graus, que é π sobre 2, e subtrair com essa medida que está aqui, que é do P até o B, que é 2π sobre 5. Fazendo essa subtração, eu consigo determinar qual é o tamanho desse pequeno arco que está aqui. Ok? É como se aqui tivesse um x, aqui fosse 2π sobre 5 e o total fosse π sobre 2, que é 90 graus. Se você sentir um pouco de dificuldade de trabalhar com fração, porque a gente sabe como funciona, é só você escrever isso daqui em forma de graus. Você pega, faz a conversão e escreve na forma de graus. 2π sobre 5 em forma de grau. Ok? Então, esse ponto P que está aqui, ele é igual a π sobre 2, que é o 90 graus, que é o total que está ali, menos 2π sobre 5, que é o comprimento do arco PB. Fazendo essa subtração, eu acho justamente o valor do meu arco P, que é π sobre 10. Se eu fizer a conta, 180 por 10 dá 18 graus. Então, esse meu arco P que está aqui, ele é 18 graus. Você já praticamente achou quase todos os outros arcos. Pelo menos o arco Q a gente achou. Por quê? Aqui, pessoal, como ele é um polígono regular, é um pentágono regular, o mesmo valor que eu vou ter dessa medida de K, eu vou ter dessa medida de K. Então, como que eu faço para calcular uma forma mais rápida aqui? O que você vai fazer? Como é que eu faço para achar a coordenada Q que está aqui? É só eu pegar 180 graus menos 18 graus. Por que menos 18 graus? Porque esse arco menor aqui é o mesmo arco menor que está desse lado, que também é 18 graus. Como aqui vale 180 graus, pego 180 menos 18 graus. Eu vou achar o valor do arco que representa o valor da minha coordenada Q. Isso, se for analisar, de um valor de graus. Se eu quiser analisar em radianos, o 180 em radianos é π. A gente sabe que o 18 graus em π é π sobre 10. Então, basta eu pegar π menos π sobre 10. Essa é uma maneira de fazer para achar o valor da coordenada Q. Aqui, de um modo geral, a minha coordenada aqui ela é calculada por π sobre 2 mais 2π sobre 5. Essa é a maneira de calcular a coordenada Q utilizando a análise da circunferência.
mas você pode fazer também do outro jeito que eu expliquei, que isso é chamado de arcos simétricos, tá bem? O valor da minha coordenada R e da minha coordenada S é a mesma coisa do P e Q, elas são iguais também, só que os valores que eu vou analisar agora vão ser um pouco diferentes, então tem que prestar um pouco de atenção aqui. Como que eu faço, então, para achar a minha coordenada R? Primeiro, a minha coordenada Q, ela foi 9π sobre 10. Se você pegar π menos π sobre 10, ou fazer essa conta que está aqui, você vai achar 9π sobre 10. Fazendo a subtração, você vai achar. Isso aqui é o arco de 180 graus menos 18, tá bem? Então, o que vai acontecer? Daqui até aqui, eu sei que tem um valor representando de π, 2π sobre 5. Então, para achar o valor R, eu vou pegar 9π sobre 10, que é o valor do arco, que é a coordenada do arco Q, mais 2π sobre 5. Fazendo essa soma aqui, eu vou achar qual é o valor exato que minha coordenada R vai parar. Minha coordenada R parou no ponto 13π sobre 10. Para achar agora a coordenada no caso a coordenada S, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 13π sobre 10 mais 2π sobre 5. É sempre a coordenada anterior mais 2π sobre 5. É sempre a anterior mais 2π sobre 5. Tá? Então ficou 13π sobre 10 mais 2π sobre 5. Então a coordenada S que está aqui ficou 17π sobre 10. Com esse valor aqui, com esses valores aqui, eu consegui determinar quais são as coordenadas do ponto quais são as coordenadas do vértice de cada ponto aqui do meu pentágono, tá bem? O que eu tinha separado para explicar para vocês sobre arcos simétricos, sobre simetria e sobre a parte de trigonometria é essa parte aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, às vezes tem alguma coisa que eu expliquei aqui que você não entendeu de uma forma mais clara, basta você me chamar, mandar mensagem no grupo lá que eu vou responder. Qualquer dúvida, manda lá, tá bem? Espero que vocês tenham entendido isso daqui. A gente vai fazer alguns exercícios depois sobre essa parte de simetria de um pentágono dentro de uma circunferência, um hexágono dentro de um círculo trigonométrico, um quadrado e assim por diante. Quanto mais lados tiver a figura, mais complicado fica de eu criar as minhas coordenadas. Por quê? Vão ter mais vértices, mais análise. Basta você somente entender que como ele vai ser regular, os lados vão ser iguais e vai ter ângulos que vão ser simétricos, tá bem? Então, feita essa análise aqui, eu consigo descobrir quais são os pontos dos vértices do meu pentágono. Fechou? Então é isso aí. Abraço. Vou deixar no grupo aí algumas atividades do livro para a gente fazer. Beleza? Fechou. Valeu.